a sua caneta, pega seu papel, seu caderno e vamos estudar. Essa é a nossa segunda aula do Caim e hoje eu vou te falar aquilo que pode virar questão na sua prova discursiva do vestibular UERJ 2025. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal! Na nossa primeira aula, então, a gente falou do Caim em relação àquilo que você precisava prestar atenção ali, ter a malícia, né? E agora a gente vai falar daquilo que efetivamente pode virar questão. E eu separei aqui 5 pontos pra gente comentar. Então, se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar ela passando por aqui. Essa é a nossa segunda aula. E na terceira aula, nós vamos fazer exercícios. E aí, pra você não perder, você tem que se inscrever aqui, né? Senão você vai perder esse vídeo. Mas vamos falar do que interessa, então. Primeiro ponto, gente, a escrita peculiar do Saramago. Como que isso pode aparecer na sua prova em forma de questão? Vamos lá. Gente, a escrita do Saramago, ela subverte completamente aquilo que a gente tá acostumado a ver dentro dos padrões gramaticais. Tô falando correndo, né? Vou tentar desacelerar. Eu sei que eu falo muito rápido, gente, eu sei. Bom, então a gente vai ver que o Saramago, ele vai fazer períodos que são super longos, que não tem marcação ali direito de onde começa, onde termina, do jeito tradicional que a gente tá acostumado, sabe? Com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Isso gera pra gente uma grande confusão, que eu até acho um pouco simbólico, né? Dadas as confusões também que estão passando pela cabeça do Caim, lidando com aquele deus dual, que ao mesmo tempo em que é super vingativo e um grande vilão de história, vai protegê-lo botando uma marca. Vão ter ali diversos diálogos, inclusive o livro termina assim, né? Nesse diálogo de Caim com Deus, essa conversa que nunca acaba. E a UERJ pode cobrar isso de você. Então preste atenção, porque às vezes a gente não vai ter um conectivo ali, mas a UERJ vai pedir pra você reescrever, colocando os marcadores de período, então a letra maiúscula, o ponto final onde acaba, e unificando aquelas orações por meio de um conectivo de calma. Ou ela pode pedir pra você identificar assim, ó, aqui a gente não tem um ponto que finaliza o período, mas a gente consegue ver ali onde aquele período começa, onde aquele período termina. O que ajuda a gente a descobrir isso? Às vezes é uma letra maiúscula, por exemplo. Às vezes vai ser um outro marcador, como por exemplo uma desinência verbal diferente. Então, fiquem atentos a essas questões mais estilísticas do Saramago, sabe? Desse estilo dele, dessa linguagem dele. Segundo ponto muito importante, gente, questões atreladas à morfologia. O que é morfologia? É o estudo da palavra sozinha. Então a gente pode fazer, quando a gente vai analisar ali um termo, sei lá, na frase, uma análise sintática, que é a função daquele termo na frase. Então ali ele é um sujeito, ele é um objeto direto, ele é um adjunto adnominal. A gente pode fazer o estudo desse termo sozinho. Então ele é um substantivo, ele é um verbo, ele tem um sufixo, ele foi formado por um processo de derivação prefixal. E a gente tem também o estudo do sentido da palavra. A UERJ, ela pode combinar esses três, tá, gente? Que a gente já viu aqui que os enunciados da discursiva, eles normalmente envolvem mais de uma pergunta. Então, às vezes, ela pode cobrar uma questão que envolva um aspecto morfológico, mas que você também identifique a função sintática daquela palavra e ainda o valor semântico que aquilo atribui. Quer ver um exemplo? Ó, vamos pensar num aspecto morfológico como, sei lá, sufixo. Sufixo ada. Ada pode significar doce feito com, então bananada, goiabada, marmelada. Ou pode significar bater em uma pessoa com aquele instrumento, né? Tipo, paulada, travesseirada, dei uma bolsada nela. Então a UERJ pode cobrar de você 2 sentenças em que apareça um sufixo ada e pedir pra você identificar se o valor semântico é o mesmo, se o valor semântico é diferente. Então é uma questão que envolve uma análise morfológica, mas também envolve uma análise semântica. O que pode representar ali o Caim com letra maiúscula e o Deus com letra minúscula em algumas sentenças, por exemplo? O emprego de determinados termos ali, né, determinadas palavras específicas, será que aquela palavra, ela não tá contribuindo pra ironia, pro sarcasmo, que são típicos do Saramago? Ó, quer ver uma coisa interessante? Posicionamento de adjetivos. A UERJ já cobrou mais de uma vez o mesmo tipo de questão, gente, igualzinho, que era você trocar a posição de um adjetivo e saber se aquilo muda ou não o sentido da frase. Então, por exemplo, eu dizer minha velha amiga é a mesma coisa que dizer minha amiga velha ou muda o sentido? Então, isso tudo pode aparecer. Essa parte de morfologia, mas que envolve também significados, pode aparecer. Até porque, deixa eu te contar uma coisa, a UERJ, ela nem tem cobrado, gente, questões só conteudistas nas provas. A UERJ é uma prova conteudista, tá? Isso é inegável. É uma prova conteudista. Mas ela tem cobrado também questões interpretativas da narrativa junto com as questões conteudistas. Então, ela pode te cobrar, por exemplo, um elemento do conteúdo e pedir alguma coisa ali interpretativa também. E aí a gente entra pro nosso terceiro ponto, que é desdobramentos das cenas. Há algum tempo já a UERJ vem cobrando questões assim nas provas discursivas. Mostra uma cena pra gente e ela quer saber qual foi o desdobramento, o que aconteceu na história depois daquilo. Ou pede pra você analisar uma frase e falar qual foi o efeito que essa frase provocou na trajetória da personagem. Uma atitude ali que Deus teve com Caim e o que aquilo gerou na narrativa. Então esse também é um elemento que pode aparecer porque já apareceu em várias provas. E é o tipo de questão que acaba também selecionando aqueles que de fato leram o livro. Aliás, gente, por falar em ler o livro, deixa eu falar de uma coisa com vocês. A gente
não vai ter e-book do Caim esse ano, tá? Eu queria muito fazer, mas não teve demanda pra isso. Tem algumas pessoas que pedem, vocês podem até ver aqui nos comentários que os alunos pedem. E o meu objetivo, além, né, obviamente, do objetivo profissional, é também ajudar vocês. Então é um tempo que eu poderia estar gravando mais vídeos, coisas que são mais interessantes pra vocês, e na verdade produzindo e-book. E às vezes, por exemplo, vai ser mais interessante pra vocês ver um vídeo de redação. Então, por isso que eu não criei o e-book. Eu tinha o plano de criar o e-book, mas quando eu vi que não tinha adesão suficiente dos alunos, aí eu deixei pro ano que vem. Se ano que vem tivermos adesão, eu farei com certeza, gente, porque tudo que vocês pedem, eu escuto. Esse canal, ele é um canal pequeno ainda, né? Então, graças a Deus, eu consigo ler os comentários de vocês, ler as demandas de vocês e ajudar vocês. E é isso que eu quero. Então, qualquer demanda que surgir, esses dias mesmo, abriu um comentário, acho que foi hoje. Acho que era Amanda o nome da menina. Ela falou, faz vídeo comentando redação da UERJ. Aí eu falei, não, pode deixar, vou tentar fazer esse vídeo. Então, por isso que a gente não vai ter e-book do Caim, tá? Mas, pra ajudar vocês, como eu faço todos os anos, a gente vai ter a nossa próxima aula aqui no YouTube, gratuita, que é uma aula de análise de questões, tá bom? Vamos fazer as questões e a gente vai corrigir junto. Próximo. O Caim, né, gente, ele é um grande questionador. Ele vai o tempo inteiro levantar questionamentos. E eu acho bem possível que a UERJ cobre isso de vocês. Que vocês identifiquem qual é a crítica que tá ali por trás daquele questionamento. Quando surge ali uma ironia, uma parada mais sarcástica, qual é a crítica que tá sendo estabelecida? Então é uma crítica relacionada à ideia da justiça divina, de que Deus é sempre bom, é sempre justo. É uma crítica relacionada à responsabilidade de Deus quando a gente fala dos sofrimentos das pessoas. Tem vários modos que a UERJ pode explorar esses questionamentos do Caim, porque eles aparecem muito, né? Como que esse questionamento, por exemplo, ele contribui para a ideia de que o Caim é uma pessoa questionadora, contribui para a trajetória da personagem. Pode pedir para você identificar ali um momento da narrativa em que a gente vê esse questionamento a ideais mais dogmáticos das religiões, sabe? A essas interpretações mais literais das escrituras. Tem várias indagações que o Caim vai fazer que a gente pode pensar em representações, como, por exemplo, a questão do destino, da justiça, da violência, e até mesmo dentro de uma visão mais existencialista, sabe? Em que se reflete sobre a existência. Em que o bem e o mal, eles não são, talvez, absolutos, mas inerentes, né, à existência humana e, nesse caso, até à existência divina. Então, esses questionamentos do Caim podem aparecer em questões, tá? E pra gente fechar, questões que envolvam comparação de enunciados ou reescrita e reformulação. Isso também aparece muito na discursiva. Às vezes, essa comparação vai ser em duas frases que aparecem no texto. Então, ela vai colocar o texto, vai retirar duas frases e vai pedir para você comparar o uso de uma palavra nessas duas frases, ver se tem o mesmo sentido, se não tem, ou o que mudou ali, se isso configura visões de personagens diferentes, se aquela palavra ela tem um potencial semântico que modifica todo o resto da frase, por exemplo. É diferente eu falar assim, olha, você pode fazer isso. E não, você deve fazer isso. Então ela pode colocar essas duas frases e pedir pra você comparar o uso do pode e o uso do deve. Ela pode fazer isso também com uma frase que não é a frase exata do texto. Então é uma frase, embaixo eu tenho outra frase que é uma versão dessa frase reescrita pela própria banca, e ela pode pedir pra você comparar esses enunciados. E reescrever também. Então ela pode botar uma frase pra você, ela pode sublinhar um pronome, ela pode sublinhar um conectivo e falar assim, ó, reescreve essa frase aqui, mas no lugar desse pronome você vai botar o termo que esse pronome tá retomando. Ou então não, reescreve essa frase e aqui você vai botar um conectivo. Então fica de olho nisso, tá, gente? Porque pode aparecer também. Combinado? Gente, normalmente as questões da discursiva apresentam mais de uma pergunta. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui do ano passado. Aponte os dois narradores descrevendo a função de cada um na construção narrativa. Então eu tenho aqui a primeira coisa, que é apontar os dois narradores, e a segunda, que é descrever a função de cada um na construção da narrativa. Isso tudo, obviamente, pode configurar uma resposta completa e um parágrafo completo para a banca. Mas o que eu tô querendo sinalizar para vocês é que tudo isso que a gente viu nesse vídeo hoje pode aparecer junto, em uma mesma questão. Não necessariamente vai aparecer separado, como os exemplos que eu coloquei para vocês. Essa daqui também é do ano passado, então olha só, eu tenho o fragmento do texto, tenho aqui a marcação de onde que tá aquele fragmento, o que é bem legal, porque a UERJ normalmente sinaliza a linha pra gente, o parágrafo, então fica mais fácil de você identificar aquilo ali no texto, no contexto, principalmente quando você tá nervoso ali na prova. E aí eles falam o seguinte, ó, transcreva esse vocábulo, então esse é o nosso primeiro comando. Depois, reescrever o trecho sublinhado, mas você vai fazer isso substituindo o conectivo por outro que tenha o mesmo valor semântico. Então reparem que aqui eu tenho uma parte que me pede para identificar o vocábulo, eu tenho uma parte que me pede para reescrever e eu tenho uma parte também que cobra a semântica. Ou seja, gente, esse top 5 que eu falei para vocês de coisas que podem aparecer, eles podem aparecer em uma mesma questão. Fiquem de olho nisso, tá? E aí, por mais que o padrão de respostas normalmente ele mostre respostas mais diretas, eu recomendo que vocês respondam fazendo um parágrafo bonitinho e sinalizando que vocês estão respondendo a
cada uma dessas perguntas, tá? Então, sinalizando que você transcreveu o vocabulário e que a reescrita do trecho sublinhado ficaria da seguinte forma, por exemplo. Então, não se esqueçam disso também. É isso, gente. As outras apostas, assim, de questões, a gente vai ver na semana que vem, em que nós vamos fazer aqui nesse canal questões do Caim. Vamos resolver questões do Caim. E eu vou corrigir junto com vocês e aproveitar também pra comentar alguns trechinhos do livro que a gente não comentou ainda, né? Então teremos uma aula aí bem completinha pra vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra não perder as novidades. E eu te vejo aqui na semana que vem, tá? Beijo!